Boa noite, galera tricolor. Aliás, bom dia, né, galera tricolor? Já passamos da meia-noite. Hoje a gente vai gravar o pós-jogo de Fluminense 5, San José 0 pela segunda rodada da Sul-Americana, pela primeira fase da Sul-Americana, jogo no Maracanã. O Fluminense passeou, jogou com um time com 70% de reservas e foi superior demais ao San José, que é um time muito fraco, um time limitadíssimo, que quase não chutou a gol, quase não atacou, só deu o Fluminense nos 90 minutos. O Renato Gaúcho optou por entrar com Fábio, Samuel Xavier, Inácio, Thiago Santos e Léo Chance, Bernal, Nonato e Ganso, Serna, Everaldo e Keno. Esse foi o time do Fluminense que entrou em campo. E o Fluminense já começou já com uns 6 minutos de jogo, cruzamento da direita, o Keno emendou de voleio, tocou na zaga e saiu para o escanteio. Aos 14 minutos, cruzamento do Serna pela direita, cabeçada do Keno e o Poveda pegou, salvando o gol do Fluminense aos 14 minutos. Aos 17 minutos, Samuel Xavier enfia para Everaldo, ele girou o corpo e bateu forte de perna direita no ângulo e o Poveda pegou. Aos 20 minutos, o Keno tocou para Everaldo de novo, no bico da área, ele ajeitou para a perna direita e fuzilou no ângulo, fazendo o Fluminense 1 a 0, um golaço do Everaldo de fora da área, um belo gol, abrindo a contagem aí para o Fluminense. Aos 34 minutos, o Keno bateu no lado direito da área e o Poveda espalmou para escanteio. Aos 44 minutos, Samuel Xavier cruzou na medida para Everaldo de 100 pulo, marcar mais um golaço no jogo, 2 a 0 Fluminense, um golaço, mais um golaço do Everaldo, tá? Everaldo se soltando, é um belo jogador, é um bom centroavante, mesmo com a idade que tem, mas ele precisa de assistência, né, galera? E o Fluminense do Mano não tinha assistência, o Fluminense quase não atacava. E agora o Renato está fazendo isso, está fazendo com que o seu centroavante receba essa bola, né? E para isso tem que ter jogado de linha de fundo. Terminou o primeiro tempo, Fluminense 2 a 0, soberano no jogo. Começou o segundo tempo, voltou mesmo o time. O Bernal tocou para o Ganso, que de calcanhar lançou o Keno, que entrou pela esquerda e bateu forte. O goleiro Poveda espalmou, salvando o gol aos 9 minutos de jogo. Aos 14 minutos, o Ganso bateu forte, o Poveda soltou e o Serna tirou do goleiro e colocou para o fundo da rede, fazendo o Fluminense 3 a 0, fácil no jogo. Aos 18 minutos, o Renato começou a mexer no time para poupar os jogadores. Saiu o Keno, entrou Lescano, saiu o Ganso, entrou Hércules, e saiu o Samuel Xavier, entrou Paulo Baia. Gente, por que Paulo Baia? Pelo amor de Deus. 20 minutos, Serna entrou livre pela esquerda, o Poveda salvou. O chute do Serna, o Poveda conseguiu interferir. Aos 25, Léo Chance cruzou, Paulo Baia dominou e chutou para fora, perdendo uma grande chance do Fluminense. Aos 26 minutos saiu o Serna, entrou o Lavega, finalmente o Lavega entrando no jogo, né? Saiu o Everaldo, entrou o Cano. 28 minutos, Bernal tocou para o Cano, ele ajeitou para a perna direita e bateu forte, Fluminense 4 a 0. Belo gol do Cano. 33 minutos, triangulação, Nonato entrou pela direita, tocou para o Cano, livre, para marcar Fluminense 5 a 0. Fluminense, como eu falei, jogou fácil, fez um treinamento de luxo contra o time do San José, jogando com a maioria do time reserva, venceu com facilidade, 5 a 0, 2 gols do Everaldo, 2 gols do Cano e 1 do Serna. Foi um treino de luxo, o Fluminense foi soberano o jogo inteiro, toques rápidos, Keno e Serna muito acionados pelos flancos, jogaram muito bem, o Serna principalmente, que ganhava sempre no 1 contra 1, e foi com o Serna pela direita que o Fluminense construiu a sua vitória com boas assistências, uma para o Everaldo, que marcou 2 vezes, né, e outras que os jogadores do Fluminense perderam as oportunidades. Bom jogo do Serna, rápido, insinuante pela direita, e ainda estava bem colocado para tirar do goleiro Poveda e fazer o terceiro gol do Fluminense, tá? Nonato fez grande partida, roubando bolas e dando assistências e ligando rápido com o ataque. Uma boa partida, dando uma dor de cabeça aí para o Renato, né? Ele pode entrar ali no lugar do Everaldo ou até do Martinelli. Bernal, boa partida também, arriscou alguns chutes fora da área, que é o seu forte, mas hoje sem sucesso.
A zaga foi tranquila com o Thiago Santos e Inácio. Eles estavam à frente de um ataque totalmente inoperante do San José, quase não atacou. Léo Jansen, uma boa estreia do garoto, mostrou personalidade, foi à frente, tentou a tabela com o Keno. Às vezes errava, mas na maioria das vezes foi muito bem. O Léo Jansen, gostei. Tem muita personalidade do garoto e esse garoto vai chegar longe, vocês podem ter certeza disso. Tá? O Cano entrou, deixou 2 vezes a sua marca, fez 2 vezes o L, é um artilheiro nato, oportunista, né? Lescano entrou também, mas ele precisa de mais tempo, é um bom jogador. E o Lavega, coitado, entrou no final do jogo e pouco teve tempo para aparecer. Quase não tocou na bola. Paulo Baia, uma interrogação, galera. Fez nada e a única chance que teve, perdeu. Renato fez o certo, descansou o time, descansou alguns jogadores e aos poucos vem dando sua cara ao time, mesmo com pouco tempo para treinar. Tá? Com essa vitória, o Fluminense é o líder do grupo F da Sul-Americana com 6 pontos. Tá? E agora, galera, é virar a chave, pensar no Brasileirão. Domingo a gente tem uma pedreira contra o Santos no Maracanã. Pode ser que o Neymar deve voltar e vai ser um jogão. Tá? E o Fluminense vai ter que jogar muito, muito mais do que jogou hoje para vencer o Santos. Tá? E deve voltar a equipe titular, né? Sendo que a reserva foi muito bem, os reservas hoje mostraram que podem ser úteis ao Renato, mesmo jogando contra um adversário fraco. Tá? Falei de cada um, falei do jogo, gostei do Fluminense, o Fluminense chutou mais, teve mais posse de bola, o time de San José quase não chutou, o Fluminense deve ter chutado umas 20 vezes, eu nem olhei, e o San José se chutou 1 ou 2, foi muito. Então, grande vitória, embora o adversário seja fraco, como eu falei, mas o Fluminense fez a sua parte, que é vencer, venceu bem e ainda conseguiu poupar alguns jogadores principais. Agora é virar a chave e pensar no Santos, galera. É lotar o Maracanã e empurrar esse time para mais uma grande vitória. Peço a galera que gosta do canal para se inscrever, deixa o like, tá? Que é importante o like de vocês. E amanhã a gente está novamente aqui para falar de Fluminense, tá? E um abraço a todos, um bom dia, fiquem com Deus e até amanhã, galera. Tudo de bom.